E o Congresso Nacional não para de surpreender a gente. Mais uma vez, nos surpreendeu e trouxe uma letra morta de lei. Vamos conversar sobre isso? Meu nome é Vinícius Vieira, eu sou advogado criminalista e vamos direto ao ponto. Ontem, 13 de outubro de 2020, foi sancionada uma lei que foi publicada hoje, 14 de outubro de 2020, a Lei 14.071, que trouxe o artigo 312B ao Código de Trânsito Brasileiro. E o que esse artigo fala? Ele tem a redação mais ou menos nesses termos, que é impedido de se converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direito nos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ao agente que ingeriu bebida alcoólica e homicídio culposo na direção de veículo automotor ao agente que ingeriu bebida alcoólica antes do fato. Mas Vinícius, o que tem a ver isso daí com a bebida alcoólica, o crime de lesão corporal culposa, ou homicídio e letra morta da lei? Vou te explicar. É uma historinha bem rápida, bem simples, então vamos lá. Você já ouviu falar da lei de drogas? A lei de drogas, ela tinha um artigo, ela tem um artigo, o artigo 33, parágrafo 4º, que trata do tráfico privilegiado, e o artigo 44 dessa lei. Esses dois instrumentos, essas duas normas, o que elas falavam? Elas falavam expressamente que era vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Pena privativa de liberdade é aquela regime aberto, semiaberto, fechado. Restritiva de direito são as famosas penas alternativas, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, esse tipo de pena, esse tipo de alternativa a uma restrição, a uma privação da liberdade. Só que, analisando um caso específico, mais precisamente no HC, habeas corpus 97256, o plenário do STF decidiu o seguinte, que não, o legislador não pode trazer em uma lei esse tipo de vedação. Por quê? Porque ele afronta diretamente o princípio da individualização da pena. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz, que é a pessoa que vai dar a pena, que vai analisar o caso concreto, ele é a pessoa mais próxima do caso concreto, da análise judicial do caso, que ele está verificando, que ele está analisando as provas, ele é a pessoa mais adequada para dar uma pena. Não o legislador que está longe lá no Congresso Nacional, lá em Brasília. Então, o juiz ele tem um parâmetro para dar uma pena. Por isso que existe uma pena mínima e uma pena máxima. Então, ele pode transitar nesse mínimo, entre esse mínimo e o máximo, para dar uma pena. Por isso tem que ser individualizada a pena, porque a minha pena não necessariamente vai ser igual à sua, mesmo a gente cometendo o mesmo crime. Porque eu tenho minhas condições pessoais, você tem as suas, deve ser feita uma análise do caso concreto para aí sim aplicar a pena concreta, a pena adequada a você, ao seu indivíduo, entendeu? Então, o que acontece? Foi declarado inconstitucional a parte desse artigo, desse parágrafo 4º do artigo 33 e da parte final do artigo 44 da Lei de Drogas. Foi declarada inconstitucional essa parte. Ou seja, essa vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não existe mais na Lei de Drogas. Só que aí essa vedação existia também por uma interpretação extensiva aos crimes hediondos. Ou seja, aos crimes hediondos também era vedada a conversão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Mas, em razão desse HC, repito, 97256, houve o impedimento
dessa vedação, ou seja, para os crimes hediondos e equiparados, pode sim haver a substituição da pena restritiva, da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Mas tá. E com relação à lesão corporal e ao homicídio culposo na direção de veículo automotor para o agente que ingeriu bebida alcoólica. Gente, esses dois crimes, um artigo 302, parágrafo 3º e outro artigo 303, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, ambos os crimes, eles não são nem hediondos nem equiparados. Agora eu te pergunto, se para um crime hediondo ou equiparado é possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, por que não para um crime menos grave que causa menos repulsa, em que pese cause repulsa, mas não causa tanta repulsa como um crime hediondo? Por que para esse crime não pode ter essa substituição? Essa vedação, além de afrontar o princípio da individualização da pena, ele afronta a proporcionalidade. Essa letra da lei, esse artigo 312b, acrescentado ao Código de Trânsito Brasileiro, nasceu com letra morta. Ele não vai ser aplicado, vai ser declarado inconstitucional. Aliás, uma inconstitucionalidade material. Essa matéria não poderia ser abordada pelo Legislativo. Logo, o que vai acontecer? Essa lei, a Lei 14.071, que foi publicada hoje no Diário Oficial, ela passa a entrar em vigor a partir de 180 dias a contar de hoje. Só que quando entrar em vigor efetivamente, essa lei, esse artigo, ele não pode ser aplicado. Ou, se começar a ser aplicado, ele vai ser derrubado daqui a pouco pelo STF. Ou seja, o legislador quis, por querer atender os anseios por justiça da sociedade, ele criou uma letra de lei, um artigo de lei morto. Ou seja, é importante que fiquemos atentos, queremos sim justiça, queremos eventualmente medidas mais adequadas para tratar dos crimes que nos causam mais intolerância, mais repulsa, sim, claro. Mas também temos que ser técnicos, temos que pensar no que a Constituição traz para a gente. E esse artigo afronta diretamente o princípio da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena. Tá bom? Nasceu morto, 312b do Código de Trânsito Brasileiro. Até o próximo vídeo.